de Fé, com Poliana Amaro. Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você uma dose de fé da Palavra de Deus. Para você que me acompanha pelo 90.9, eu também estou ao vivo pelo canal da Rádio Mais FM no YouTube, Mais FM 90.9. Quero compartilhar com você hoje a Palavra do Senhor, seguindo aqui na série do Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 35 em diante, os últimos versículos do capítulo 9, aonde diz a palavra que Jesus ele andava por todas as cidades, todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino de Deus e curando todo tipo de enfermidade e de doença. Quando Jesus viu as multidões, ele teve compaixão delas, pois elas estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que ele envie mais trabalhadores para seus campos. É interessante como Jesus ele andava de lugar em lugar, de cidade em cidade, e ele fez realmente um tour de 3 anos em todas aquelas regiões, em toda aquela região, aonde Jesus podia andar de pé. Ele estava junto com seus discípulos e a missão era anunciar as boas notícias de Deus. O céu tem boas notícias para nós, existem boas notícias de Deus para nós todos os dias, e o significado de evangelho é isso. A palavra evangelho quer dizer boas notícias de Deus, boas novas. Então nós precisamos entender que Jesus ele veio para divulgar as boas notícias de Deus. Lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, diz que os pensamentos de Deus sobre nós são pensamentos de paz e não de mal, para que nós tenhamos o fim que a gente deseja. Ninguém deseja um fim ruim para si mesmo. Nós esperamos um final feliz. E diz a palavra de Deus que os pensamentos de Deus, os planos de Deus para nós são pensamentos de paz. Também a palavra diz em outros versículos que os pensamentos de Deus são maiores, mais altos do que os nossos e os caminhos mais altos. Mas porque os pensamentos de Deus são maiores, não significa que são inacessíveis. Pelo contrário, Jesus é o caminho. Ele nos guiou para os pensamentos de Deus. Diz a palavra em Coríntios também, que o Espírito Santo, ele sonda as profundezas de Deus e ele revela esses pensamentos dentro do nosso ser. Porque quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o conselheiro de Deus? Mas nós temos a mente de Cristo, nós temos o Espírito Santo que sondar é conhecer. Deus, o Espírito de Deus que habita em nós, ele conhece todos os sentimentos de Deus ao nosso respeito. Ele conhece todas as coisas que Deus tem para nós e ele sabe quão grandes e maravilhosas são os pensamentos de Deus. Quando nós dizemos Deus tem o melhor para você, Deus tem uma vida boa para você, Deus tem os melhores pensamentos sobre você e Deus tem realmente uma vida maravilhosa para você, porque é verdade, não é apenas um jargão, gente. O Espírito Santo, ele sonda o coração de Deus, ele sonda a profundeza do ser de Deus e ele revela isso dentro de nós. E a Bíblia é uma manifestação do amor de Deus, de uma totalidade maravilhosa. É interessante eu contar para você que a palavra de Deus, ela é direcionada para algumas pessoas. Ela é direcionada para os filhos, para a igreja, para os filhos de Deus, e também existem algumas partes da Bíblia que são direcionadas para o ímpio, para aquela pessoa que despreza a Deus, que despreza a palavra de Deus. Existem muitos filhos de Deus que pegam a palavra que foi direcionada para os ímpios e eles aplicam essa palavra na vida deles, achando que eles realmente vão ser jogados lá no inferno, que eles vão ser realmente tratados com severidade, com vingança. Deus é um Deus de vingança, mas para os desobedientes, para aqueles que não querem andar em sua palavra, aqueles que não querem a verdade. Existem os desobedientes, os blasfemos, aqueles que desprezam Deus, aqueles que desprezam a verdade, aqueles que desprezam a vida, aqueles que odeiam as pessoas, que odeiam aquilo que Deus fez. Essas pessoas vão receber a ira de Deus. Mas os filhos, aqueles que aceitam a graça, que aceitam o amor, que aceitam, que reconhecem que Deus
Deus é Deus, que Deus está sobre nós, aqueles que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, eles têm as palavras as palavras de bênção, as palavras de Deus. Por isso que a palavra de Deus ela é direcionada. Diz a palavra do Senhor, se eu não me engano, é lá em Ezequiel mesmo. Deus disse para Ezequiel: ô Ezequiel, você é o meu profeta. Quando eu disser para você, dizer para o ímpio que se ele continuar naquele caminho de perversidade e se você não disser, e o ímpio morrer no pecado, ele morrer naquela perversidade, então o sangue do ímpio eu vou cobrar das suas mãos. Mas se você falar para o ímpio a minha palavra, porque Deus sempre dá uma chance, Deus dá uma chance para todo mundo, até para o ímpio. Deus sempre vai dar uma chance para todas as pessoas. Mas a pessoa morreu sem alguém pregar para ela sobre Jesus. Gente, a criação, o céu, a terra, a vida, o respirar, tudo que existe à nossa volta prova que existe um Deus sobre as nossas cabeças, um Deus que nós vamos prestar contas. E diante de toda a criação que declara a glória de Deus, que declara a existência de Deus, todos os homens estão sem desculpas. No dia do juízo, as desculpas da humanidade, daqueles que não quiseram reconhecer Deus em suas vidas, as desculpas dessas pessoas vão evaporar, vão desaparecer. Não vai ter desculpas para elas, porque tudo prova a existência de Deus, que existe um Deus sobre as nossas cabeças. Mas Deus dizendo para Ezequiel, disse: se você alertar o ímpio, se você disser para o ímpio, eu vou repetir mais uma vez para você entender, é aquela pessoa que faz o mal e que não reconhece Deus sobre a sua vida. É aquela pessoa que despreza tudo que diz respeito a Deus. Não quer nem saber de Deus, não quer nem saber se é pecado ou não. Essa pessoa é a pessoa ímpia. Aí Deus diz para Ezequiel: fale para o ímpio que o caminho que ele está seguindo vai levá-lo para a morte. Se o ímpio se arrepender, porque existe possibilidade sim do ímpio se arrepender, se o ímpio se arrepender, ele não vai sofrer o mal por causa das suas ações. Lembrando que o mal só vem por causa das nossas próprias ações. Existe uma lei, existe uma regra nesse planeta, existe uma regra nesse mundo, e quem determina as leis do universo, as leis da vida, é o próprio Deus. Não adianta querer fugir, não adianta ser humano nenhum achar que pode passar por cima da vontade do Criador de todas as coisas. Todos, grandes e pequenos, aqueles que acreditam em Deus e os que não acreditam, vão comparecer diante dele um dia e vão prestar conta de suas ações. E que dó! Eu fico realmente, a palavra ai é uma palavra de juízo. Jesus disse essa palavra várias vezes. No finalzinho aqui do Evangelho de Mateus, nós vamos chegar nessa parte. Ai daqueles que, quando chegarem no dia do juízo, verem que eles viveram a vida deles baseado na escolha errada. Eles vão sentir muita dor, porque viveram a vida decidindo ficar longe de Deus. Eles viveram a vida aqui na terra decidindo negar a Deus. E eles vão lembrar das vezes que alguém tentou falar para eles de Jesus, que alguém tentou falar para eles das boas notícias de Deus, e eles simplesmente não quiseram, decidiram viver, deixar o seu coração ficar endurecido. O diabo tem endurecido o coração de muitas pessoas com ideologias, com pensamentos, filosofias, muita mentira que são ensinadas nas escolas e nas faculdades, mentiras que a respeito de Deus, a respeito da vida, e infelizmente muita gente prefere acreditar nessas filosofias mentirosas sobre Deus, filosofias, teorias, ideias de não sei o que mais revolucionismo e que mais não sei o que é gente, que o inferno é aqui na terra. Gente, o inferno é aqui na terra não. Você que acha que o inferno é aqui na terra, você está muito enganado. O inferno não é aqui na terra não, minha gente. O inferno, diz a palavra, que lá o fogo não apaga, o bicho não morre, é um tormento eterno. Aqui na terra, se você sofre, existem os dias de tranquilidade, existem os dias que a gente fica assim, por exemplo, quando você está com uma dor muito forte, você tomou um remédio para poder a dor passar, e logo que aquele remédio faz efeito, você tem um alívio daquela dor. Se você se machuca, você vai no médico, faz uma costura lá, se você se rasgou, e tem um alívio, a dor não dura para sempre. No inferno não vai ter alívio, não vai ter alívio, é dor o tempo todo, por toda a eternidade. Então não fale que aqui na terra é o inferno, porque aqui não é o inferno. Se a sua vida não é boa, é porque você precisa tomar uma posição e mudar os seus pensamentos e realmente voltar para Deus com todo o seu coração.
Então a gente precisa entender essas coisas para não falar ou não acreditar naquilo que não é verdade. Então as boas notícias de Deus, elas estão sendo espalhadas pelo mundo afora. E é interessante que Jesus, ele veio como propagador dessas notícias. Ele andou de cidade em cidade, ele andou de povoado em povoado, ele andou de lugar em lugar. E uma das coisas que chamou a atenção de Jesus foi as multidões confusas e desamparadas. Quantas pessoas confusas e desamparadas existem até hoje nos nossos dias atuais? Jesus pregando de cidade em cidade, de região em região, anunciando o reino de Deus, curando as enfermidades, curando as doenças. Chegou um momento que ele sentiu dentro de si, ao ver as multidões, uma compaixão profunda por elas. Ele se colocou no lugar dessas pessoas, conhecendo seus corações, vendo o sofrimento e o desamparo dessas pessoas. Pessoas que estavam sofrendo, pessoas que estavam de verdade precisando de direcionamento. A palavra de Deus, ela te dá direcionamento. Uma das coisas que Deus faz conosco, que conhecer o Evangelho, conhecer a palavra de Deus nos traz, é direção. É mostrar pra gente aonde a gente vai chegar. Você sabe aonde você vai chegar? Você sabe qual é o desenrolar da sua vida? Você sabe aonde você vai passar a eternidade? Você sabe qual é o fim da sua existência? Se é que existe um fim, você sabe. Jesus viu essas multidões confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Ovelha sem pastor fica pra lá e pra cá. Ai, aonde que eu vou? Eu vou ali, eu vou aqui, vou buscar Deus aqui. E tem muita gente que tá assim. Aí busca Deus no espiritismo, aí busca Deus no candomblé, aí busca Deus no ateísmo, aí busca Deus na filosofia, aí busca Deus aqui, busca Deus ali, busca Deus em toda parte. Confusos, desamparados, porque não encontram. Aí Jesus, ele diz algo tão importante que a gente precisa se posicionar. Ele diz: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. As pessoas, as multidões, as pessoas que precisam de ouvir a palavra de Deus, que precisam ouvir as boas notícias, são muitas. Muitas pessoas desamparadas, muitas pessoas confusas, andando para lá e para cá sem saber qual é a verdade. Se nunca passou pela sua cabeça, qual é a verdade? Essa pergunta precisa estar dentro da sua mente. Qual é a verdade? Um dia eu já me perguntei: Senhor, qual é a verdade? Eu já estava na igreja e eu: Senhor, qual é a verdade? E aí o Espírito Santo me guiou na palavra: eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o caminho, Poliana. Então me conhece mais, lê mais a Bíblia, busca ter relacionamento mais comigo, ore mais, busque a minha presença. E a palavra, gente, tem vários versículos, várias palavras. Deus dizendo: busquem a mim, busquem a mim, busquem a mim, se acheguem a mim, venham até mim, venham a mim que eu vou fazer tudo novo. A gente precisa ter essa vontade, minha gente. Porque vocês acham que a nossa vida vai durar muito? Vocês acham que? Quanto tempo que a gente vai viver aqui? Para ficar nessa incerteza, nessa confusão? Se você até hoje estava confuso, ou se você até hoje estava desamparado, eu quero dizer para você: Jesus, ele é o caminho certo. Ele é a porta certa. Ele é a escolha certa. Ele te ampara, ele não nos desampara. Nós precisamos apoiar a nossa vida em Deus. E como que eu apoio a minha vida em Deus? Buscando conhecer a palavra dele, buscando conhecer a verdade, buscando andar com as pessoas que andam com Deus. Quer saber como andar com Deus? Anda com gente que anda com Deus. Para de andar na companhia dos fofoqueiros, para de andar na companhia dos incrédulos, pare de andar na companhia das pessoas que não têm fé. Pare de andar na roda dos escarnecedores. Pare de andar no caminho dos pecadores. Pare de andar com essas pessoas que estão vivendo a vida de acordo com a própria vontade delas. Ah, mas são os meus amigos. São meus irmãos, meus da vida inteira, mas estão andando no lugar errado e você vai junto com ele pro lugar errado. Saia dessas companhias, desfaça amizades, pode ser amizade de anos, mas amizades que vão te levar ainda para o caminho da morte. Comece a andar com gente que anda com Deus, comece a andar com as pessoas que buscam a Deus. E Jesus disse: as multidões desamparadas, a colheita é grande e os trabalhadores são poucos. Orem, roguem, supliquem, peçam ao Senhor que envie trabalhadores para os seus campos.
Gente, tem muito trabalho a ser feito. Existem muitas pessoas para serem reconciliadas com Deus. Pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Pessoas que precisam ouvir as boas notícias. Mas as boas notícias precisam ser apresentadas de verdade como boas notícias. Não podemos pregar o evangelho de qualquer maneira. Agora eu quero falar para você que tá para pregar, que foi chamado por Deus para ser um anunciante do evangelho. Você não pode pregar o evangelho para as pessoas querendo enfiar Jesus goela abaixo, não. Primeiro a gente ganha as pessoas para a gente, depois nós ganhamos elas para o reino de Deus. Como assim, Poliana? Primeiro a gente faz amizade. Primeiro a gente realmente anuncia as boas notícias. Jesus primeiro anunciava as boas notícias. Ele falava que Deus tem salvação, que Deus tem restauração, que Deus realmente tem salvação para aquelas pessoas. Mas tem muita gente que vai falar de Jesus para as outras pessoas e já chega apontando e falando: se você não parar de pecar, você vai pro inferno, você vai pro inferno, você vai pro inferno, você vai pro inferno. Gente, é claro que em algum momento nós vamos chegar nessa parte, mas nós precisamos ter compaixão, amparar as pessoas. Nós precisamos mostrar para ela que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade. 1 Pedro 2,9 diz: vocês, porém, são povo escolhido por Deus, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Sabe para quê? Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos que mostrar para as pessoas desse mundo, com as nossas palavras e com as nossas ações, que Deus, ele é admirável, que Deus é maravilhoso, que as virtudes, que o poder, que a glória de Deus é maravilhosa. Nós precisamos mostrar para o mundo a nossa luz, mostrar que Deus é amor, não que Deus é um Deus castigador, como a gente aprendeu desde pequeno. Deus vai jogar você no inferno, Deus isso, Deus aquilo. Não, gente, Jesus é a face de Deus, Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Poliana, você está equivocada, existe também o fogo do inferno. Eu sei que existe. Eu sei que existe. Jesus falou mais do inferno do que do céu. Por quê? Porque ele não quer que as pessoas vão para lá, porque ele já sabe que está tudo preparado para o diabo e seus demônios. Mas infelizmente aqueles que seguem a vontade do inimigo, aqueles que seguem a desobediência, como Satanás foi um desobediente, essas pessoas também vão por esse caminho. Por isso Jesus falou mais do inferno do que do céu, para que as pessoas fiquem alertas. E infelizmente tem muita gente que só toma jeito por causa do medo, né? Mas nós precisamos ouvir a voz de Deus. Eu gostaria de falar mais coisas. Eu tô achando que amanhã eu separei vários versículos aqui e amanhã eu vou continuar nessa mensagem, no finalzinho aqui dessa parte da colheita. Eu quero que você fique comigo amanhã, venha aqui compartilhar dessa palavra, desse dose de fé. Nesse momento eu convido você a orar comigo. Senhor, obrigado pela tua palavra maravilhosa, Jesus. Abre os nossos olhos, nos ensina, que nós possamos entender que o Senhor tem boas notícias para nós. O Senhor é um Deus de amor, o Senhor é admirável, suas virtudes são maravilhosas. O Senhor que nos tirou das trevas e nos transportou para o reino da luz. Oh Deus, como o Senhor é maravilhoso. Revela o teu amor no coração desse homem, dessa mulher. Revela o teu amor, Senhor, na vida dessa pessoa que me acompanha, dessa pessoa que está desanimada, sem forças, até mesmo essa que não acreditava muito no Senhor, que tinha dúvidas sobre Deus. Será que Deus existe? Será que Jesus existe? Mas ela hoje está aqui de frente do rádio ou está assistindo esse vídeo. Que no nome de Jesus, Senhor, a fé para a salvação venha crescer no coração deste homem, dessa mulher, desse jovem, dessa criança, desse senhor, dessa senhora, que a fé para a salvação, que a fé em Jesus Cristo, teu Filho, que veio ao mundo, que morreu por nossos pecados, mas que ressuscitou ao terceiro dia triunfando sobre a morte e sobre Satanás que tinha poder da morte, que a fé para a salvação do teu Filho Jesus venha brotar nesse coração, que haja salvação, que aqueles que se arrependem dos seus pecados sejam perdoados agora, sejam revestidos com o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado, que haja paz nessa vida, que haja direção, dê forças para ele e para ela começar a andar com homens e mulheres de Deus, para abandonar o caminho do mal, para abandonar as más companhias e começar a andar com pessoas que querem o Senhor, que eles tenham coragem de chegar e falar: ô irmão, irmã, me ajuda, eu quero andar mais na igreja, eu quero pregar, eu quero ouvir a palavra de Deus, que o Senhor possa dar forças, Pai, é o que eu te peço, em nome de Jesus, e te agradeço. Amém e amém.